o assunto de hoje que nós vamos falar é sobre o paralítico de Cafarnaum. E esse estudo, ele consta na apostila de estudo avançados de Espiritismo, que é produzida pela FEB e está disponível para ser feito download online. E é o livro 2, o módulo 4, onde a gente aprende os ensinamentos do Cristo através das curas, através das inúmeras curas que ele fez. E uma delas é essa que a gente vai ver agora. Bem, o objetivo de hoje é explicar justamente a cura do paralítico de Cafarnaum, que está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e versículos de 3 a 12. Como vocês veem, nós vamos cobrir muitos versículos. E tudo isso, desculpem, à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai, após a leitura desses versículos, nós vamos fazer as considerações iniciais e, em seguida, a gente vai interpretando versículo a versículo, como a gente fez em outros estudos aqui que vocês tiveram presentes. Algumas considerações. Várias enfermidades e deficiências são citadas nos evangelhos. A gente vê, por exemplo, nós interpretamos todas essas enfermidades no evangelho no sentido sempre espiritual. Então, por exemplo, quando o evangelho fala na cegueira, né, por exemplo, ele não fala apenas da prova, da experiência da cegueira do corpo físico. Ele fala da cegueira em espírito. O que seria essa cegueira em espírito? É aquela ocasionada pelo orgulho, pela vaidade, pela ignorância. Quando se fala nos evangelhos sobre paralisia, ele não fala apenas daqueles irmãos que, nessa presente experiência, estão passando por uma prova de paralisia do corpo como um todo, ou de um membro, ou até a falta de um membro. A gente fala aqui no sentido mais abrangente, no sentido que nós nos identificamos, porque todos nós trazemos aspectos da nossa alma, dos nossos sentimentos, que estão paralisados. Então, muitas vezes, há séculos, essa paralisia que a gente carrega. E esse tipo de paralisia é que nós precisamos curar. A paralisia dos sentimentos, por exemplo, na forma de uma mágoa, a forma de uma culpa, a forma de uma preguiça, na forma de um desânimo, na forma de uma revolta, na forma de um vício moral. Então, tudo isso são exemplos de paralisia do sentimento. Então, o que a gente faz com as experiências que a gente vem vivendo? A gente acaba estagnando determinadas potências da nossa alma que nós precisamos fazer com que elas se dinamizem, voltem a atuar novamente. Por quê? Porque evoluir é movimentar num rumo adequado. E a vida, ela é movimento, é renovação incessante. Então, estar paralisado é uma condição espiritual inadequada. Aí você pergunta, mas Jesus não curou ninguém? Curou sim. Jesus curou, amparou também enfermidades, deficiências físicas no seu tempo, quando isso convinha, como a gente vai ver, ao indivíduo. Quando era melhor para ele em termos de aprendizado, esse indivíduo que Jesus cura. E Jesus curou a muitos fisicamente mesmo, falando, mas não eram essas as principais curas do mestre. Efetivamente, o grande objetivo diz respeito ao espírito, na sua cura para a vida imortal. Então, a cura em termos de sentimento e transformação íntima. Então, assim como todas as outras enfermidades ou deficiências que vemos no Evangelho, elas relatam acontecimentos que de fato se deram, acontecimentos que envolveram o corpo físico nos indivíduos, mas sempre a gente tem que desdobrar isso num aspecto simbólico e espiritual das enfermidades, das limitações da nossa alma, do espírito que somos e que precisaremos também, com o auxílio do divino médico, do terapeuta, que é Jesus, precisaremos também nos curar.
Então, ao estudar hoje, à luz da doutrina espírita, a cura do paralítico, nós estaremos adquirindo conhecimentos que são necessários para que a nossa cura, a espiritual, que é a que a gente deve perseguir, né? Ela se efetue. Essas palavras que eu disse antes, como introdução, muitas delas fazem parte de uma fala de Arthur Valadares. Procure no YouTube, Arthur Valadares é um jovem espírita, palestrante, tem palestras muito bonitas sobre o Evangelho. Bem, então, como eu disse no início, nós vamos primeiro ler todo o texto evangélico, para depois fazermos algumas considerações iniciais e então interpretá-lo, tá? Então, peço que vocês leiam comigo essa passagem muito bonita de Marcos, capítulo 12, versículos de 3 a 12. Bom, assim, conforme Marcos, conforme o Evangelho de Marcos, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Eram 4 amigos ajudando. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Gente, é uma passagem muito bonita e muito cheia de ensinamentos que nós vamos agora, né, falar um pouquinho mais. Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, justamente no capítulo 18, ele fala o seguinte, no capítulo 118, desculpem, ele fala o seguinte: relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente situada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato com o Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Veja, a leitura atenta desse relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O primeiro deles é o desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico. Então, existia dentro, no íntimo dele, um desejo de ser curado. Outra coisa, o dedicado apoio dos 4 amigos. Então, nós vemos aí apoio dos amigos. Terceiro, as dificuldades que o doente e os seus amigos tiveram que enfrentar. Que lembra-se no texto, eles mencionam multidão, eles não conseguiam chegar até Jesus, então eles fizeram esse esforço, que eu diria herculeano. Imagine 4 homens subindo com outro numa maca e descendo ele pelo telhado, né? Olha o esforço, a dificuldade. A outra é a bênção da cura realizada por Jesus. E também a oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas, aqueles que falaram assim: que blasfêmia é essa? Somente Deus
é que pode perdoar os pecados. Lembram do texto? Então, em resposta à crítica que ele recebia. Então, isso aqui merece aqui ser destacado, os pontos principais que nós vamos aprofundar logo mais, tá? Gente, a época de Jesus, as curas, elas tinham um caráter religioso mágico. Por quê? Porque a ciência não era desenvolvida. Então, as pessoas olhavam isso como sendo uma coisa religiosa, supersticiosa. Agora, nos dias atuais, a coisa está um pouco diferente. Nós ainda não temos a medicina adotando o espírito como um elemento, né, a favor da cura, né? Nós temos aí, ele não entra, né? A ciência ainda é materialista, mas isso está mudando ao pouco, né? Tanto que Bezerra de Menezes, ele fez um artigo das patologias aos transtornos mentais. Isso a gente vai dar uma lida aqui. Para quem não sabe, Bezerra de Menezes, ele foi um médico, político e espírita. E ele morreu em 11 de abril de 1900, a 68 anos, aos 68 anos de idade. E para quem quiser assistir, tem um filme muito bom com o título Bezerra de Menezes. Assistam, vale a pena saber a história desse homem. Ele é o que eu acho que é um verdadeiro médico, né? Exercia a verdadeira medicina. Bem, olha só o que ele nos disse em 1900. Raia uma madrugada nova em que a ciência e a religião dão-se as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece dia novo para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de provas e de expiações em um planeta de regeneração. Já não é possível postergar, ou seja, adiar o surgimento desses gloriosos dias, porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na Terra, que é justamente o Espiritismo, para arrancar pelas raízes os fatores que levam ao desespero e à alucinação, não apenas para enxugar as lágrimas que os olhos vertem, senão para extirpar as causas problemáticas aflitivas da criatura humana. Porque o espiritismo, ele une o quê? A fé com a razão. Muito bem. As curas que eram realizadas por Jesus, ela tem como base, são três coisas. Primeiro, a poderosa vontade de Jesus. Segundo, suas elevadíssimas energias magnéticas. E terceiro, o grande amor que o mestre demonstrava pelos sofredores e todos os desvalidos até hoje, né? Aí a gente vai recorrer a esse livro que nós já até mencionamos em estudos anteriores, que é Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, e ele fala o seguinte: como em outros casos, há um impulso de sua vontade poderosíssima a que se mesclava grande piedade pelo sofrimento daquele homem, as disfunções orgânicas que lhe causavam a paralisia desapareceram por completo, podendo ele levantar-se de pronto e sair caminhando com desenvoltura, sem que subsistissem quaisquer resquícios, né, quaisquer sinais da doença que até então retinha preso no leito. Então, essa é a explicação que o Espiritismo vem dar, que na época nós não tínhamos esse entendimento. A ciência estava muito crua, né? Muito bem, feitas essas considerações iniciais, então nós vamos partir para a interpretação do texto evangélico. Apenas para lembrar que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo e se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma questão, fiquem à vontade, eu estou aqui acompanhando no meu celular. Muito bem.
Vamos, então, à interpretação do texto evangélico. Vamos aqui começar nos versículos 3 e 4. Então, vamos ler novamente. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo buraco, baixaram o leito e que jazia o paralítico. Essa frase que agora a gente vai destacar, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro, destaca uma ação caridosa de quatro amigos. E eles superaram muitos obstáculos para ajudá-lo, para que ele chegasse até Jesus. Gente, até hoje a gente sabe da existência de pessoas que são irmãos nossos, imbuídos de amor, solidariedade e que continuam conduzindo, né, ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves, à semelhança desse paralítico de Cafarnaum. Não podem sair em busca de auxílio por si mesmos. E aí nós temos esses companheiros. O texto evangélico, ele mostra também que a vida na Terra, essa vida que a gente vive aqui, se caracteriza pela presença de sofredores, de um lado, e de outro, benfeitores, em número reduzido, certo? Mas eles existem, os benfeitores estão presentes e nos ajudam constantemente. Esses benfeitores, nessa descrição do Evangelho de Marcos, ele está representado aí por esses trabalhadores, esses quatro que carregaram o paralítico, esses quatro trabalhadores anônimos. Esses benfeitores, eles formam uma pequena equipe, mas eles unem os esforços para que os obstáculos sejam vencidos por nós, segundo os princípios da lei de cooperação. E eles trabalham em uníssono, coordenados, sem medir sacrifícios, garantindo equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste carentes de tratamento. Então, a gente fala que esse planeta não é um barco à deriva. Nós estamos recebendo assistência constante. Essa expressão que ele fala, e vieram ter com ele, logo no início, e vieram ter com ele, revela que o título de benfeitor é somente concedido àqueles que vivem na órbita do Cristo, que seguem os seus ensinamentos, que sabem se conduzir os que sofrem até ele, até o Cristo, caminhando na direção sempre verdadeira. Bom, nem todas as pessoas conseguem, pelos próprios esforços, recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Contam, então, com a boa vontade e a dedicação de amigos, que por elas intercedem junto ao Senhor. Nesse livro intitulado Jesus Terapeuta, de Cláudio Farjado, ele diz o seguinte: há enfermidades que permitem aos seus portadores buscar auxílio necessário por si mesmos. Outras, no entanto, devido ao agravamento de estado inicial, só podem ser superadas com auxílio de homem. E é justamente isso que a gente está vendo nessa ajuda aí que o paralítico teve. Ainda nos versículos 3 e 4, nós queremos destacar que, entretanto, independente do tipo de enfermidade, o processo de cura, ele só se concretiza com a devida superação dos obstáculos, simbolizada aí na palavra multidão, que existe nessa frase. Vamos destacar aí para vocês verem. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Vamos refletir qual é o simbolismo por trás dessa palavra multidão. Eu já mencionei no início, numa das falas de Arthur Valadares, ele menciona uma coisa muito interessante, que existe uma multidão dentro de nós e existe uma multidão fora. Então, uma multidão interna e uma multidão externa. Sempre que um coração ou que alguém, né, desperta, um irmão nosso, efetivamente para a busca com Cristo,
ele vai encontrar um desafio. E esse desafio é justamente essa multidão. Primeiro, ele vai ter que enfrentar a multidão que mora dentro de si. Representado aí o quê? O que seria essa multidão dentro de nós? Que é um obstáculo. Velhos hábitos, pensamentos, sentimentos que vão querer interpor obstáculos para essa sua caminhada de renovação em direção a Jesus. Então, essa é a multidão eterna. É essa briga que ainda a gente tem, né, dentro da gente. A gente quer fazer, mas os hábitos que a gente tem nos puxa de volta. Então, a gente precisa se esforçar. Mas também tem a multidão externa. O que seria essa multidão externa? São aqueles corações que não compreendem as propostas de mudanças. Muitos de nós aqui, depois que aderimos ao Espiritismo e passamos a estudar, aos olhos de outras pessoas, nós sentimos também mudança, né? Eu creio que todos vocês devem ter sentido. E aos olhos dos outros, nós também mudamos. Mas essa mudança, essa renovação, esses novos valores que a gente abraça, às vezes, vindo de corações muito queridos nossos, eles não vão entender. Por quê? Porque ainda não estão conscientes, não estão abertos à espiritualização. Então, além dessas pessoas não vão entender essas mudanças em nós, existem também os próprios valores que esse mundo que a gente está ainda cultiva, que muitas vezes está associada ao quê? Ao egoísmo. É uma sociedade que transmite o egoísmo, o individualismo, principalmente o individualismo e a ilusão, né? Veja aí no Facebook, uma ilusão. Um coração que desperta nesse meio, ele vai ser incompreendido. Então, ele vai ser chamado de tolo, de ingênuo, vai até ser perseguido, como foram os primeiros cristãos. Por quê? Porque ele está se fazendo esse movimento ao contrário. Eu achei essas palavras muito interessantes de Arthur Valladares. Então, gente, não são poucas as dificuldades nessa multidão que essa luta que a gente tenta se renovar oferece. Às vezes, eles parecem ser intransponíveis, certo? Mas por quê? Porque nós mesmos, a gente põe bloqueios que a gente impõe a nós mesmos, e na busca desse equilíbrio, nós devemos fazer o quê? Ajustar aos lances da cooperação fraterna ou a orientação das medidas terapêuticas. Hoje, né, a gente chega às duas coisas, uma cooperação fraterna, agindo no bem, ou algum tratamento, caso a gente precise, né, tratamento mesmo terapêutico. Agora, com perseverança e com confiança no amor do Cristo, a gente vai conseguir. Porém, superar a multidão de dificuldades que surgem no nosso caminho, nós vamos conseguir, porque Jesus continua nos auxiliando. Bem, há uma diferença que a gente gostaria de mencionar, que se chama entre a mente paralisada e o auxílio operante. Existe uma grande diferença. Essa situação, mente paralisada versus auxílio operante, elas se conjugam perfeitamente, não só no plano das relações interpessoais, a relação que nós temos um com o outro, como no nosso íntimo. Isso acontece porque nós temos viciações geradas pelas experiências que nós tivemos infelizes, essas experiências infelizes que nós tivemos no passado, a gente, sem perceber, continua repetindo. E a gente acaba imprimindo um padrão de comportamento. E isso acaba desencorajando o esforço de se obter a cura, que muitas vezes deve ocorrer na forma de decisões ousadas e significativas. Bem, na conquista desse objetivo, né, de nos curarmos a nossa alma, uma coisa nós não podemos deixar de mão, é a vontade. A vontade, porque a nossa vontade, ela alimenta pensamentos, palavras e ações edificantes, por meio das quais a gente vai obter as forças para superar os obstáculos. O texto, esse texto que a gente leu do evangelista Marcos, informa que os amigos do paralítico não se deixaram
abater, quando, conduzindo o doente até Jesus, depararam com a multidão de pessoas. Eles viram essa dificuldade, eles falaram, não, nós vamos seguir em frente, eles persistiram. E eles usaram o quê? Da criatividade. Abriram um buraco no telhado e baixaram o leito que jazia o doente. Extraindo, gente, o espírito da letra, que esse é o papel do espiritismo, nós podemos afirmar que em todo o processo de auxílio, nós encontraremos de forma natural uma multidão, aí símbolo, né, de desafios. Entretanto, se existir uma sinceridade no nosso propósito de ajudar, saberemos superar as dificuldades, identificando medidas alternativas. Outro ponto que merece comentário diz respeito à solução encontrada pelos 4 amigos para conduzirem o paralítico onde ele estava. Vamos ver aqui. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, fica evidente, nesse texto, que para socorrer os necessitados, devemos o quê? Elevar o nosso padrão vibratório. Para quê? Para que sentimentos inferiores como decepção, ansiedade, angústia não invalidem as nossas ações. Então, subir ao telhado, esse ato deles subirem ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. O buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta nos condicionamentos mentais do próprio doente, necessária para conduzi-lo definitivamente a Jesus. Olha que interessante essa interpretação. Então, essa abertura mental no telhado libera concepções que estavam lá cristalizadas, que a gente falou, de experiências do passado, e assegura o encontro dele com o mestre, cogominado à luz do mundo, né? Percebemos, assim, que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição de seus amigos. Nós que trabalhamos em centro espírita, muitos de nós que trabalhamos atendendo e ajudando, ou fazendo qualquer trabalho, às vezes a gente quer uma resposta rápida. É aí que tem o perigo, né? A ansiedade de querer que aquilo aconteça. Isso a gente não deve afastar, porque isso baixa o nosso padrão vibratório, né? Muito bem. Ainda continuando nesse versículo, a sabedoria do ensino do Cristo mostra que em todo o processo de cura ocorre primeiramente uma subida, tá? No caso do paralítico, essa subida foi facilitada pelos 4 amigos. Então, é preciso que o espírito ofereça condições, vontade firme, para se libertar do seu passado de erro. Claramente evidenciado o quê? Na paralisia, resultante da manifestação de causa e efeito que a gente estuda muito em espiritismo. Um exemplo que eu acho clássico no centro espírita, as pessoas vão com problemas, chegam com problemas muito sérios no centro espírita. Começam uma série de atividades para que volte, para que afaste esses problemas. Então, é oferecido fluidoterapia ou irradiação, com passes, né? E também os estudos é oferecido para a pessoa. Muitas pessoas começam a se sentir muito bem. Assim que elas começam a se sentir muito bem, elas largam tudo. E não provocam a mudança interna que precisam nela. O que vai acontecer? Volta tudo de novo. Então, é disso que a gente está falando. Há também nesse versículo, no versículo 4, a informação que baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, fica claro que o trabalho dos benfeitores
foi de elevar o padrão vibratório do doente, mas como este não possuía recursos espirituais suficientes para se manter num plano de vibrações elevadas, eles prenderam no leito e, cercando de cuidados, puderam levar aos pés do Mestre Jesus. Então, o paralítico, por sua vez, posicionado no piso evolutivo que lhe era próprio, mas mantido sob uma assistência espiritual superior, consegue assimilar com equilíbrio o auxílio que lhe chega. Como a gente disse no início, Jesus curava quando convinha, ele entendia que aquele espírito estava no momento certo de obter a cura. Então, a gente vai falar de uma coisa importante, que é a renovação mental. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte de exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã. Essa passagem está no livro Caminho, Verdade e Vida. A gente vê que essa renovação mental que está anunciado aí nesse livro, ela é a chave, gente. É a chave que é capaz de abrir essa passagem superior que nos fala Marcos, o evangelista Marcos, para que ocorra a nossa descida no plano da cura definitiva. Descida, né? Entre aspas. Subindo, captamos as vibrações do alto, conquistáveis e aplicáveis quando se desce aos campos operacionais das lutas cotidianas, como nos traz aí Emmanuel nesse livro. Então, essa renovação mental é muito, muito importante. De que modo ela se faz? Através do estudo como o de hoje, na absorção, na meditação dessas palavras, refletir sobre essas palavras que nos são ditas, esses livros que a gente menciona, Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda bastante, é um instrumento. Muito bem, vamos passar agora ao versículo número 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Veja, Jesus, ele atendeu o paralítico, fundamentando-se na fé revelada por ele e na de seus intercessores, manifestada do quê? Nos atos de coragem e abnegação. Então, tem a fé do paralítico e os benfeitores dele que manifestaram, os intercessores, melhor dizendo, que manifestaram coragem e abnegação. A fé do enfermo e daqueles cooperadores, os homens que levaram ele até Jesus, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existências pretéritas. Assim, a expressão que Jesus fala e disse, que Marcos menciona, disse ao paralítico, atravessa os séculos e chega no presente, nos fazendo ponderar a respeito da força do magnetismo do Cristo, que agindo com amor e sabedoria concede nova oportunidade àquele companheiro. Porque Jesus atendeu a ele, né? Muito bem. Falando novamente da renovação mental, muitas pessoas, voltando aqui a esse assunto, muitas pessoas, ainda nesse capítulo, que é o capítulo 118, o paralítico, muitas pessoas confessam a necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Tipo, eu não vou mudar, esse hábito é muito difícil, eu continuo, sabe, cultivando a inveja, eu continuo desanimado. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança, ou seja, perto do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, é imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios
e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Tá aí palavras lindas de Emmanuel para nos inspirar. Ainda no capítulo, no versículo 5, mas numa outra parte, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Veja, essa afirmação de Cristo expressa que ele, né, o Cristo, estava ciente do novo estado da alma do enfermo. Porque ele usa a expressão filho, que é uma expressão carinhosa, aplicada ao homem renovado pelas provações, mas capaz de refletir nos ensinamentos de Jesus, nas suas ações e exemplificação no bem. Sabe este que pela sua atividade no bem, quando a gente atua no bem, ele pode provocar mudanças no comportamento. Por quê? Porque a gente acaba se desvinculando desse sofrimento que a gente às vezes persiste, né? Que nos mantém aí enfermos. Então, em vez de ficar lamentando e se queixando, atuar no bem ajuda. Nesse sentido, o perdão só pode ser decretado, né? No caso aí, Jesus perdoando, quando se conhece a extensão das causas e dos efeitos, dos agravantes, atenuantes que marcam o processo evolutivo de cada pessoa. E a este respeito, o que nos dizem os espíritos superiores? Que o perdão é medida de inteligência e bom senso que nos desoneram de veiculações complexas e indesejáveis. Lembrando que pecado seria, no caso, erros, né? E aí a gente vem, a gente recorre ao livro Gênese, que tem essa passagem de Allan Kardec, que eu gostaria de ler e refletir com vocês, sobre essa coisa de estar perdoado, então, todos os teus pecados. Olha só o que Kardec nos fala em A Gênese. Por meio da pluralidade das existências, ele, no caso o Espiritismo, nos ensina, né, que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer o seguinte: pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade, consequentemente, mereces ficar livre dela. Essas são as reflexões de Kardec sobre essa passagem. Indo em frente agora, nos versículos 6 e 7, e estavam ali assentados alguns dos escribas. Para lembrar, os escribas, eles estavam em consonância com os fariseus, eles conheciam muito a lei, que razoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim blasfêmias? Disseram ao Cristo: quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam ali desafiando, né? Bom, quem se dedica ao esforço de superação das próprias imperfeições, que é o que a gente tenta fazer, né? Se defronta com reações voltadas contra os propósitos de melhoria que a gente lembrou no começo, né? Por exemplo, a gente adere ao espiritismo ou a qualquer outra religião, a gente começa a fazer mudanças no nosso comportamento e aí começam as reações de pessoas à nossa volta. Foi o que os escribas fizeram. Tais reações caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou apego, simbolizada nos escribas assentados no texto. Sabemos que não é fácil, gente, não é fácil desativar tais elementos, muitos dos quais já fixaram, né, moradia na nossa mente ao longo dos séculos. Mas acrescentamos que as manifestações de desânimo, ou ficar rebelde,
ou de resistência às mudanças também nos mantém acomodados, realizando observações interesseiras ou fomentando intolerância. Então, esse estado de paralisia, né, de acomodação, representa outra forma de imobilidade, além da física, observada no paralítico. Os outros, que são os escribas assentados aí no texto, ainda que parcialmente imobilizados, né, que eles estão pela vida que levavam ou pelas aquisições que possuíam, poderiam ainda fazer escolhas mais acertadas. Por exemplo, abrindo o templo da alma a uma melhor compreensão da vida, pelo culto do bem e do amor, que é favorecido pelo trabalho regenerador. Então, nós temos aí essa interpretação. Ainda nesse texto, a gente vai destacar agora: arrazoavam em seu coração. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Veja, nós temos de um lado Jesus conclamando a criatura, né, chamando a criatura, nós, ao serviço de melhoria espiritual. Do outro, as insinuações da própria inferioridade moral plantadas e arraigadas no psiquismo, expressas no arrazoavam-se entre si. Então, essa discussão que eles estavam fazendo com Jesus era uma tentativa de abafar os propósitos de edificação espiritual que o Cristo estava disponibilizando naquele momento. Então, este raciocínio se confirma com a seguinte indagação que foi proferida por eles: quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Por que diz assim blasfêmias? Porque eles eram incapazes de atentar para os mais elevados valores espirituais. Adotavam atitudes próprias de espíritos que estavam cristalizados em ideias, atitudes e convenções mundanas, desprezando a mais bela expressão de amor que, misericordiamente, Cristo oferecia. Ignorando essa bênção, faz-se logo presente, em consequência, a pressão do homem velho, inconformado, desinformado, mas que insurge contra a legitimidade dos valores nobres, perguntando: quem pode perdoar pecados senão Deus? Essa indagação revela que os escribas estavam fechados ao entendimento espiritual. Na verdade, é justo admitir, as perguntas proferidas por eles podem também ser indicativas de dúvidas. Acreditamos que a presença de Jesus no templo, acompanhado da multidão, e os esforços do paralítico e dos abençoados intercessores causaram impacto nas pessoas que estavam lá, naqueles que estavam cultuando as leis mosaicas, que eram os escribas. Caso contrário, eles não teriam feito perguntas ao Cristo dessa maneira. E também é oportuno observar que o doente se apoiou nos amigos para colocá-lo no caminho da cura. Os escribas se apoiaram entre eles para neutralizar o quê? O esforço da mudança que aquele estava tentando fazer pelas palavras do Cristo. Porque eles estavam presos ainda à interpretação literal dos ensinamentos de Moisés. Então, era esse o trabalho dos escribas, porque eles se alinhavam em princípio, com os fariseus. Você veja o que representa, então, a multidão, essa dificuldade, eles estavam indo contra, no sentido contrário. Bom, nos versículos 8 e 9, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então Jesus pergunta, né? Então, apesar dessa ressonância, né, de palavras que Jesus: amai a Deus e ao próximo como a si mesmo, que provoca em nossa consciência, preferimos em geral o quê? O arrazoado das palavras vãs, das leis e das tradições, que nos mantém afastado do mestre. Então,
por que razoais essas coisas em vossos corações? Este tipo de indagação pode ser perfeitamente caminhada para os dias atuais. Se nós somos encorajados pelas tarefas de superação das próprias imperfeições, que a gente faz diariamente com palestras e aulas, representada nas expressivas oportunidades de melhoria espiritual, que todo esse conhecimento que estão aí na nossa frente. Nós permitimos, às vezes, que longos diálogos e deduções interfiram na tarefa. Revelamos, na verdade, que ainda nos encontramos presos a conceitos errôneos e a pontos de vista que são capazes de tirar as esperanças da semente de renovação. Por isso que a gente falou da renovação mental, de mudar nosso padrão vibratório. O desconhecimento que às vezes a gente tem, porque nós todos somos regidos pela lei de causa e efeito, e os escribas evidentemente não sabiam, permitiu a Jesus que perguntassem a ele, mas então o que é mais fácil? Apenas dizer para ele, levanta-te, toma teu leito e anda? Será que era isso que Jesus estava tentando dizer? Bom, Jesus, apesar dessa ressonância de palavras, Jesus, ele fez as curas, mas o que Jesus estava tentando fazer eles entender era a mudança espiritual, era a cura espiritual que ele estava propondo. Bom, nós sabemos que essa cura, ela foi efetuada, tá? Seguindo aqui o capítulo 5, que a gente gostaria de ler no item 6, ora, ao efeito precede sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizermos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem a sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Sabemos que essa cura ela foi efetivada porque Jesus percebeu que o tempo de expiação daquela doença tinha chegado ao fim. Lembra que a gente falou, Jesus vai curar se for conveniente para aquele espírito. Então, estão perdoados os teus pecados, disse Jesus. Indica que as causas que geravam aquela paralisia deixavam de existir. Então, a partir daquele momento que a expiação daquele paralítico chegava ao término, as verdades espíritas nos orientam que nada acontece por acaso e que um axioma governa a nossa existência. Todo efeito tem uma causa geradora, como a gente viu aí nessa passagem aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, prosseguindo, então, para os versículos 8 e 9, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? O espírita, nós espíritas, nós sabemos que o nosso comportamento está sendo sempre atestado pelas ações que se desenvolvem, pelos esforços que nós disponibilizamos para nós combatermos as nossas inclinações.
Então, exercitando a lógica, ou seja, a razão e o bom senso, fundamentados na fé raciocinada que o Espiritismo nos oferece, nós verificamos que os ensinos do Cristo nos conduzem a questionamentos sobre o nosso próprio comportamento. Lembra no começo que a gente ia ter que desdobrar essa ideia da cura para uma cura espiritual? Então, o Espírito, ele nos estimula a responder que, por quê, qual, quem, onde. É isso que o Espiritismo nos suscita, que são necessárias o quê? Análise, comparação, comprovação dos fatos. Sendo assim, a ideia da reencarnação explica como e por que o enfermo adquiriu a paralisia. E como fazer para dela se libertar? Não é a reencarnação, o ensejo de reconstrução do passado delituoso, o verdadeiro perdão de Deus? Não é essa oportunidade que nós temos, né, de uma nova existência? O que a gente deve fazer, então? Entregar-se ao trabalho, dedicar ao próximo, amar e compreender, para que a gente possa, então, conseguir a nossa evolução, avançar mais um pouco. Então, perdoando os pecados, né, cometidos pelo paralítico, ou simplesmente dizendo para ele, levanta-te, toma tua leite e anda, Jesus nos faz lembrar questões relativas ao quê? Ao nosso livre-arbítrio, à lei de causa e efeito, ao arrependimento, às provas e expiações, à reencarnação, ao trabalho da nossa que a gente faz de melhoria espiritual, às manifestações de solidariedade que a gente vê muito agora na pandemia, à misericórdia e à reparação das faltas cometidas, dentre outras. A lista é grande. Essa expressão que está no imperativo aí, levanta-te, ela está carregada de grande magnetismo e determinação. A partir daquele momento, não existe mais um paralítico, e sim um espírito que deve adotar uma nova atitude, dispor-se ao trabalho, não esquecendo, no entanto, de que carrega consigo resíduos ou reflexos de uma experiência menos feliz que nós tivemos aí vivida anteriormente. Então, a palavra leito, inserida na interrogação, e toma o teu leito e anda, revela que é importante transportarmos com humildade as experiências que nós vivemos e as lições que nós aprendemos, até que esse leito não seja necessário mais à nossa vida. Essa aí é uma interpretação. Agora nós analisamos os dois últimos versículos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos, né? Vocês repararam que antes do enfermo ser colocado na frente de Jesus, ele se encontrava paralítico, deitado, preso no leito. Agora, porém, após a cura operada pelo mestre, a situação é outra. A gente vê ele como? Andando, isto é, empreendendo a caminhada em direção ao glorioso porvir. Vemos também a manifestação de um dos mais sublimes mecanismos de reparação da justiça divina, o perdão. A paralisia, ela simboliza nessa passagem, ao mesmo tempo, o auto-perdão, aceitar que a gente errou e a busca para remediar isso. Então, auto-perdão, a gente se perdoar, não ficar falando, puxa, por que eu fiz aquilo? A gente fez essas coisas no passado, erramos, porque nós não sabíamos melhor. Então, o auto-perdão aí é importante. E o perdão e a misericórdia divinas, em sua sublimidade, não tira a nossa criação, a nosso mérito de reabilitação, mas se revela como aprendizado. Por quê? Fica registrado tudo em nossa memória e vai servir de base
para nossas próximas conquistas espirituais. Nessa parte, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, que está aí no começo, é uma frase que determina a importância de nós estarmos conscientes na palavra para que saibais. Então, a gente tem que estar consciente de ser o Cristo que? O guia e modelo da humanidade. O que nos leva à questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, no que simplesmente uma única palavra como resposta, os espíritos superiores disseram Jesus. E aí, Allan Kardec vem com esse comentário lindo, brilhante, que vale a pena ser lido. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Veja, um mestre, ele é conhecedor das nossas deficiências, que ainda ele visita aqui o orbe das sombras, né, como às vezes é mencionado. Como construtor e diretor do planeta, identificado filho do homem, eles nos revelam o quê? A lei do amor. Mostra também que como guia o modelo, filho do homem, é o que está à frente, é uma imagem representativa da espécie humana do futuro. Esse é o nosso futuro, né? Cujo conhecimento e identificação com o Pai será atingida e sentida pela humanidade. E é digna de nota essa frase: a ti te digo, levanta-te. Então, a despeito essa citação evangélica revelar um comando de ordem, né? Ele dá um comando para o paralítico. Ele firma o quê? O propósito de conduzir a um processo de análise mais profunda, que vai voltar a séculos e séculos de existência, que são captados o quê? Pelos nossos olhos e ouvidos. E a gente nota aí, gente, uma coisa importante, a autoridade do mestre. A autoridade do mestre, ela se evidencia na sua palavra, no seu exemplo. Esta é a fórmula que devemos aplicar em todo o processo de melhoria espiritual. Quando Jesus determina, toma o teu leito e vai para a tua casa, expressa uma orientação segura, como se ele dissesse ao doente: aproveita o instrumento de expiação que a reencarnação concedeu, aqui simbolicamente representada pelo leito, e continua o teu progresso espiritual, ou seja, vai para casa. E finalizando a nossa noite de hoje, esse último versículo, o 12, ele reflete também a admiração. A admiração de todos indica que, de certa forma, a multidão que cercava Jesus aprendeu alguma coisa. O ensino verdadeiro sempre provoca este tipo de reação. Entretanto, o nível de aprendizado é variável. Em uns vai causar apenas admiração, propriamente dita, em outros vai provocar reflexão e em outros, finalmente, vai resultar numa transformação espiritual. É assim com tudo que a gente estuda, né, dos evangelhos. Então, de qualquer forma, porém, a lição fundamentada no bem deixa marcas eternas e pode provocar admiração. Se transforma em um exemplo, como a gente viu no texto, quando eles falam, nunca tal vimos. É que poderá ser seguido por todos nós, no momento oportuno. Desejo que a luz do Mestre ilumine a todos nós. Muito obrigada.